Fala galera, tudo bem? Pessoal do primeiro ano, tudo certinho? Saudade de vocês, hein? Faz tempo que a gente não se encontra. Bom, galera, essa semana a gente vai começar a enviar para vocês as aulas dos blocos, tá bom? Então eu vou trabalhar com vocês o bloco de exatas e eu produzi um material para vocês. Então esse material, ele vai estar disponível junto com a aula de vocês. Então a primeira aula vai estar lá na sala virtual, ao lado da aula eu vou colocar esse material, tá bom? Esse material que está aqui, a gente vai trabalhar ele em 4 aulas. Tá bom? 3 aulas basicamente assim, com bastante teoria e pouco exercício, né? Não vai dar tempo de fazer muito. E a 4ª aula eu vou fazer bastante exercício com vocês. Só que veja, é um conteúdo que ele vai acontecer de maneira paralela com aquilo que vocês estavam vendo de manhã. Então a gente vai estudar as máquinas simples. Para quem não sabe, galera, máquinas simples são máquinas bem rudimentares que facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, o plano inclinado. Então, o plano inclinado é uma máquina simples bem interessante e como vocês já tiveram agora o conceito de trabalho, eu vou poder explicar o plano inclinado para vocês de uma maneira diferente. Então, não é o plano inclinado que vocês viram lá, normal, de manhã, nas aulas regulares lá com o Afonso. É um outro enfoque. Então, eu vou falar para vocês de coisas que o Afonso não falou. Né? Outro exemplo de máquina simples, por exemplo, é acoplamento de polias. Então, eu vou dar um conceito diferente para vocês. As alavancas, cunhas, parafusos, então são todas máquinas simples que a gente vai dar uma olhadinha aí nessas aulas, tá bom? Então é importante que vocês façam impressão desse material e galera, não tem jeito, vocês têm que estudar, tá bom? Então não vão ser aulas tão diretas, não vão ser aulas tão fáceis, vocês vão sentir bastante dificuldade nos exercícios. Então tem bastante exercício sim. E eu quero que se vocês tiverem dificuldade, que vocês já tirem uma foto do exercício para mim, me mandem, ou me mandem um áudio aí, para poder tirar dúvida comigo. Então eu estou, assim, bastante à disposição de vocês essa semana, para que vocês possam pegar esses exercícios, resolver eles e tirar dúvida. Tá bom? Então, eu só tenho que orientar vocês de maneira correta, quais são os exercícios para cada uma das aulas. Então, por exemplo, depois dessa aula de hoje, não adianta você tentar fazer todos, porque tem conteúdo que a gente não viu ainda. Então eu vou orientar vocês para mostrar quais são aqueles exercícios que realmente são importantes, tá bom? E antes da gente começar a falar das máquinas simples, eu preciso falar de 2 coisas para vocês. Uma, que vocês já aprenderam, que são as leis de Newton, que eu vou passar bem rápido por elas. Outra é uma coisa chamada momento de força, galera, que é um assunto novo para vocês, é um assunto que normalmente vocês veem só no 2º ano, mas que eu vou passar aqui no 1º ano, porque eu preciso falar das alavancas para vocês. E sem isso aqui, eu não consigo falar de alavanca, tá bom? Então vamos passar aqui rápido por leis de Newton e aí a gente já vai lá em momento de força. Galera, as leis de Newton, elas são uma base fantástica para essa física que vocês aprendem no 1º ano, que é a mecânica. Então a primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz o seguinte: fala sobre o equilíbrio dos corpos. Então tem vários exercícios que a gente vai fazer que vai falar sobre equilíbrio. Então eu sei que inércia é a tendência dos corpos permanecerem no estado que se encontram, né? Se o corpo está em repouso, permanece em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, permanece em movimento retilíneo uniforme. Eu sei. Mas o mais importante para mim da inércia, galera, é aquela situação, aquele caso em que a força resultante é igual a 0. Então você tem que lembrar que quando a força resultante for igual a 0, tem 2 possibilidades. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em MRU. Eu vou precisar muito disso aqui, nessas aulas. Tá bom? Então, falou de força resultante igual a 0, ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em MRU. Tá bom? A segunda lei de Newton é o que a gente chama de PFD. O que é PFD? Princípio Fundamental da Dinâmica. Essa segunda lei a gente também vai usar bastante aqui, galera, e diz o seguinte, que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a minha aceleração. Me preocupa, galera, até por conta das dúvidas que chegavam para mim nesse 2º bimestre, que vocês às vezes confundem em qual força colocar aqui, ó. Então, isso aqui é a força resultante. Vejam, vocês aprenderam vetores no 1º bimestre. Então, o aluno que trabalhou bem com vetor, ele sabe qual é a força que ele tem que colocar aqui, tá bom? Então, é a força resultante. Você vai olhar para o corpo, vai calcular a força resultante e vai colocar aqui, beleza? Bom, e a última coisa importante, galera, que a gente tem que lembrar das leis de Newton é a 3ª lei de Newton, que é ação e reação. Lembrar que as forças sempre acontecem aos pares. Sempre acontecem aos pares.
Então, para toda ação ter uma reação igual e contrária, de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, atua em corpos diferentes e por isso jamais se anula, tá bom? Então é bem importante que você lembre que as forças acontecem aos pares, beleza? Então isso aqui é um básico do que vocês já tiveram lá no primeiro bimestre e continuaram vendo no segundo bimestre. Então, galera, tem que lembrar bem das leis de Newton para entender máquinas simples. Outra coisa importante aqui é um conceito, galera, que a gente vai aprofundar mais ele no segundo ano, mas aqui eu vou passar ele para vocês de maneira simplificada para vocês poderem entender as alavancas. É o conceito de momento de força. Momento de força, galera, a gente vai chamar de MF, tá bom? Então vamos se acostumando. MF, momento de força. Que também é chamado de torque, tá bom? E o que é, galera? Torque, ou momento de força, é uma medida da tendência de rotação, tá bom? É uma medida da tendência de rotação. Então, sempre que a gente rotaciona alguma coisa, a gente vai ter um torque, um momento de força envolvido. Como assim, professor, rotação? Por exemplo, o meu braço, galera, olha aqui, né? O meu braço está rotacionando. Ou quando você abre e fecha a porta, ó, quando eu movimento meu braço também nesse sentido, tá bom? Isso aqui tem torque envolvido. Quando você aperta um parafuso, quando você vai trocar um pneu de um carro. Então, sempre que a gente rotaciona alguma coisa, a gente tem um momento de força, ou seja, um torque envolvido. Veja, eu quero destacar com vocês aqui essa palavra tendência. Não quer dizer, galera, que tenha que girar. Não quer dizer que tenha que girar, tá bom? Mas o corpo tem que ter uma tendência de girar. Por exemplo, ó, se você pegasse na sua casa e ficasse com o braço assim, e eu pedisse para você ficar com o braço assim meia hora, você vai falar assim, nossa, professor, não sei se eu consigo, porque chega um momento, galera, que nosso braço dói tanto, que a gente tem que baixar, né? Então, mas por que o braço dói? Porque nessa posição, galera, você está segurando o teu braço. Porque se você não estivesse segurando ele, ele cairia, né? Então, esse braço ele tem a tendência de girar. Então, tem um torque aqui. Mesmo que ele não esteja girando, tem um torque aqui. Tanto é que o braço, por conta até do peso dele, ele quer girar nesse sentido. Tá bom? Então, para você manter ele aqui, tem que ter um torque associado. Tá bom? Então, não é que tenha que girar, é só a tendência de girar. Então, daqui para frente, galera, quando a gente for estudar rotação, eu tenho que ter uma coisa muito importante, que a gente chama de articulação. Tá bom? A articulação, galera, na verdade, é o meu ponto fixo, né? Então, por exemplo, no teu braço, cadê a tua articulação? Uma delas pode ser o ombro, ó. Então, o braço não gira em torno do ombro, ó. O ombro não gira, tá aqui, né? Outra articulação que não podia ser teu cotovelo, ó. Né? Outra articulação que não podia ser teu punho, o joelho, quando você mexe a perna, a tua mandíbula, quando você fala. Então, galera, sempre tem que ter uma articulação. E aí, isso aqui, ó, vai ser a minha barra que gira. Então, por exemplo, a barra, né, se eu considerar que é o meu braço, ela pode girar assim ou pode girar assim. Tá bom? Então, a gente sempre vai ter que ter articulação, vai ter que ter uma barra, um corpo extenso para poder girar. E outra coisa importante, galera, que a articulação, nos exercícios, vai aparecer como se fosse um PF, né? Vão se acostumando com essa sigla aqui, ó. PF é ponto fixo. Então, para você fazer essa barra girar, o que você precisa? Você precisa aplicar uma força nela. E essa força que você aplicar aqui na barra, ela é bem importante porque ela tem que ser uma força que forme 90 graus com a barra. Claro, e se não formar 90 graus? Galera, se não formar 90 graus, você tem que decompor a força, vocês já aprenderam a fazer decomposição de vetor, para uma força que forme 90 graus. Tá, professor, mas e se não formar 90 graus? Por exemplo, isso aqui, ó. Se tivesse uma outra força aqui, ó. Né? Vou chamar isso aqui de força 1, ó, para não confundir, vou chamar isso aqui de força 2. E se tivesse essa outra força aqui? Galera, essa outra força aqui não ia rotacionar a barra. Então, não dá para decompor essa força, porque ela está na horizontal, né? Ela não forma 90 graus. Então, simplesmente, essa força aqui não rotaciona. Então, não é toda a força que faz torque, né? Que causa torque. Algumas causam, outras não. Então, tem que formar 90 graus para fazer torque. Outra coisa importante, galera, é que você precisa medir a distância dessa força, a distância dela até o ponto fixo. Então, eu vou chamar essa distância aqui de D.
de D. Então D vai ser o que a gente chama de braço da força. Quer dizer, a distância da força até a minha articulação. Então vou escrever aqui, ó. O que é esse F aqui? É a minha força. Galera, unidade de força, Newton. E o que é esse D aqui, ó? É a minha distância. Distância é medida em metros. E não esqueçam que essa distância aqui, galera, é o braço da minha força. Beleza? E aí, para calcular o torque, galera, bem sucio aqui, ó, a gente calcula assim. Momento de força é força vezes distância. Então, olha que simples a fórmula do torque, ó. Você vai pegar a força e vai multiplicar pela distância. Tá bom? Mas, galera, repito, ó, não é qualquer força. Tem que ser a força que forma 90 graus com o braço. Tá bom? Então, esse MF que aparece aqui, galera, é o meu momento de força. Outra coisa que vocês devem estar pensando aí é o seguinte. Qual é a unidade de momento de força? Fácil. Força é Newton, distância é metro. Então, momento de força é Newton vezes metro. Tá bom? Newton vezes metro é momento de força. Galera, é bem tranquilo calcular torque. Bem tranquilo. Então, se você pegar a força que forma 90 graus e multiplicar pelo braço, você tem um momento de força. Tá bom? Algumas observações importantes aqui, ó. Bom, eu não precisava escrever isso, porque eu já falei, mas eu escrevi, ó. A força deve ser perpendicular ao braço. Tá bom? A força deve ser perpendicular ao braço. Galera, outra coisa importante. Para o mesmo torque, quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a distância, menor a força. Então, peraí. Que história é essa de relação de força com distância? Pessoal, eu não sei quantos de vocês já viram isso, mas às vezes quando a gente vai numa oficina mecânica ou vê alguma pessoa trabalhando com chaves e tudo mais, é muito comum você ter a seguinte situação aqui, ó. Às vezes você tem uma chave assim, ó. Por exemplo, essa chave em formato de L para tirar pneu de carro. Então, às vezes você fica muito tempo sem mexer no parafuso lá na porca da roda, lá na porca que prende o parafuso na roda, e você vai tentar afrouxar essa porca e você não consegue. Então você faz força, né? Sobe na chave e você não consegue. Porque às vezes a porca está muito presa no parafuso. Então é comum, né, de mecânicos ou pessoas, tipo eu tenho um pedaço de cano dentro do porta-malas, e é verdade isso. É muito comum a gente pegar e colocar um pedaço de cano aqui, ó, para aumentar a distância em relação à aplicação da força. Então você tinha uma chave curtinha, agora você deixou a chave comprida. E o que isso acarreta? Galera, se eu aumentar a distância, eu preciso fazer menos força para tirar a porca. Né? Então uma coisa importante de uma alavanca é que se você aumentar a distância, né, com uma distância maior, você faz menos força para produzir a mesma rotação. Isso é muito interessante quando a gente observa, galera, olha aqui para mim, ó, quando a gente observa uma alavanca. Tinha um físico grego chamado Arquimedes, que ele sempre dizia o seguinte, né? Me dá uma alavanca que eu levanto o mundo. Que história é essa, né? De você ter alavanca para facilitar a sua vida. Então, galera, as alavancas são máquinas simples, tipo essa daqui, ó. É uma barra, não tem nada demais. Então, imagine que você tem um corpo aqui, ó, que tem uma massa M muito grande. E que você queira pegar esse corpo aí e mexer nele. Só que esse corpo é tão pesado que você não consegue fazer isso. Então, o que você faz? Você usa uma alavanca. Aí, o que acontece? Toda alavanca, galera, isso aqui é muito importante, muito importante. Quando vocês forem fazer o teste lá, vocês vão precisar disso daqui, ó. Então, preste atenção, tá bom? Preste atenção. Toda alavanca tem 3 coisas básicas. Primeiro, um apoio, né? Tá vendo? Isso aqui é o meu apoio. O meu apoio, galera, é o meu ponto fixo. Toda alavanca, né? Toda alavanca vai ter uma força aqui, ó, que a gente chama de FR. Só que essa força, galera, ela não é a força resultante. É uma força que a gente chama de força resistente. É aquela força que você tem que vencer com a tua alavanca. Então, no caso aqui, galera, a minha força resistente seria o peso dessa pedra aqui. Então, o peso dela, eu preciso levantar a pedra, então eu tenho que vencer esse peso. O peso da pedra é a minha força resistente. E tem ainda a força que eu faço, ó. A força que eu faço, galera,
ela chama força potente, ó. Força potente. Então é a força que eu estou fazendo. Então toda alavanca vai ter isso. Vai ter o ponto fixo, vai ter a força resistente e vai ter a minha força potente. Todas elas. Todas as alavancas. Então até escrevi aqui para vocês, ó. Ponto fixo, força potente e força resistente. Galera, toda alavanca também tem 2 braços. Como assim, professor, 2 braços? Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Ó. Veja, tá vendo essa distância aqui? Essa distância que vai do apoio até a força potente, isso aqui, ó, galera, é o braço da minha força potente, ó. É o braço da minha força potente. Tá vendo essa outra distância aqui, ó? Né? Tá vendo essa outra distância aqui? Na verdade, galera, essa força ela tinha que formar 90 graus, tá bom? Não ficou muito bonitinho na minha figura ali, mas ela forma 90 graus. Tá vendo essa outra distância aqui? Essa outra distância ali, galera, é o braço da minha força resistente. Então, eu não sei se você reparou aqui, ó. Não sei se você reparou. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Qual braço é maior? Qual braço é maior? É o braço da minha força potente, correto? Agora, olha o que está escrito aqui, ó. Quanto maior a distância, menor a força. Sabe, às vezes vocês não olham ou não veem o significado disso, galera, no dia a dia de vocês. Vocês estão usando a alavanca a todo instante, a todo momento, e vocês não percebem essas coisas, às vezes. Então, olha como é interessante essa relação entre força e distância. Então, como o braço, ó, olha aqui, ó, como o braço da minha força potente é maior que o braço da minha força resistente, essa força aqui vai ser menor do que essa. Quer dizer que então que eu vou aplicar uma força pequena aqui, professor, e vou ter uma força grandona lá? Sim. É por isso que as alavancas facilitam a nossa vida, galera, porque a gente consegue fazer mais força, né? Obtém mais força com a alavanca do que a gente teria se fizesse isso diretamente do nosso braço. Então você vai aplicar uma força pequena aqui porque a distância é grande. E como a distância é pequena aqui, essa força vai ser grande. Então, a alavanca, no final das contas, ela multiplica a minha força. Ela multiplica a minha força. Tá bom? E sempre que a gente tiver uma alavanca, galera, a gente vai usar essa expressão aqui para alavanca, ó. A força potente vezes o braço da potente vai ser a força resistente vezes o braço da força resistente. Tá bom? Força potente vezes distância da potente é igual a força resistente vezes distância da resistente. Na verdade, galera, dá até para você fazer isso aqui por regra de 3. Tá bom? Então, é só você saber que distância e força são grandezas inversamente proporcionais para a alavanca. Tá bom? Então, isso aqui, ó, é um caso básico de alavanca. Existem muitas outras alavancas, galera, que a gente nem imagina que são alavancas. Então, as alavancas, pela disposição dessas 3 coisas aqui, ó, existem de 3 tipos. Vem aqui um pouquinho, ó. Então, nós temos uma alavanca chamada de alavanca interfixa. Galera, a alavanca interfixa, uma tesoura. E por que ela tem esse nome interfixa? É porque o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. Então vocês vão pegar o material de vocês aí, deixa eu só ver a página, peraí. Ó, vocês vão pegar o material de vocês, lá na página... Na página 2, e vão fazer junto comigo isso daqui, ó. Então você tem a fotinha da tesoura lá, não tem? Tá bom? Então, eu quero que vocês me mostrem aonde está o ponto fixo. Está aqui, ó. Tá bom? Ali no meio de uma tesoura. Então, marquem ali na tesoura que vocês têm o ponto fixo. Tá bom? Agora, vocês sabem por que essa alavanca aqui chama interfixa. Agora, eu quero que vocês escrevam para mim o seguinte, ó. Aonde está a força potente? Cadê? Onde que está a força que você faz? A força potente é a força que você faz. Está aqui, ó. Está aqui. A minha força potente, ó. É a força que eu faço na alavanca. Então a gente pega a tesoura nesses 2 pontos. E aonde que está a força resistente? Quer dizer, aonde que está a força que a gente obtém da alavanca? Está aqui, ó. Está aqui. Aqui vai estar a força resistente. Galera, qual parte da tesoura vocês gostam de usar mais para cortar papel? Já pararam para pensar? Veja, você gosta de usar essa parte aqui que fica bem perto do ponto fixo. Então, quando a gente coloca uma tesoura para cortar um papel, a gente nunca põe a tesoura na pontinha do papel. A gente sempre coloca mais lá para usar a parte final da tesoura, né? Então, é engraçado, a gente sempre usa essa parte aqui, ó.
Porque quando você diminui a distância, galera, você está aumentando essa força aqui para produzir o mesmo torque. Então, né, existe uma relação entre os braços aqui daquela mesma maneira que eu expliquei para vocês. Então, quanto mais braço, menos força. Ou ao contrário, quanto menos braço, mais força. Então, isso aqui é uma alavanca interfixa, tá bom? Galera, outra alavanca que a gente tem é chamada de alavanca interresistente. Veja, isso aqui que eu desenhei era para ser isso que está desenhado aí essa foto real que está no material de vocês, um quebra-nozes. Então veja, é aqui que a gente coloca a noz para quebrar ela. Então ela fica aqui, ó. A gente coloca a noz aqui e aperta desse lado aqui para quebrar ela. Então veja que interessante, ó. Aqui, ó, está o meu ponto fixo, na ponta aqui. Então peguem a figurinha de vocês lá na página 2. Lá na página 2. Completem para mim lá, coloquem o ponto fixo aqui. Aonde que você aperta essa alavanca? Essa alavanca você aperta aqui, ó. Então aqui está a minha força potente, ó. Aqui está a minha força potente. E aqui, galera, na noz, está a força que eu obtenho da alavanca. Então aqui, ó, está a força resistente. Então por que essa alavanca aqui chama alavanca interresistente? Porque a força resistente está entre a força potente e o ponto fixo. Então você aperta o quebra-nozes aqui e aqui você obtém a força da alavanca. Galera, uma alavanca interresistente também pode ser um carrinho de mão. E veja que interessante aqui, ó. Veja que interessante. Olha aqui de novo, ó. O braço da força resistente, ó, é pequeno. Olha o braço da força resistente, está aqui, ó. Olha aqui, ó. O braço da força potente, ó, está aqui. Então veja, que interessante, né? Como esse braço aqui é grande, a força que você faz aqui é pequena. E como esse braço aqui é pequeno, a força que você tem aqui é grande. Por isso que a gente consegue colocar a noz ali e quebrar ela numa boa. Tá bom? Então, essa alavanca, galera, pode aumentar a força. Essa alavanca pode aumentar a força. Agora, existem alavancas que foram feitas para serem sensíveis. Então, em vez dela aumentar a força, ela diminui a força. Quer ver um exemplo? Ó? Essa aqui, galera. Alavanca interpotente. Vocês têm aí essa alavanca no material de vocês. Então, galera, essa alavanca eu vou fazer questão até de escrever o nome aqui, ó. Isso aqui é uma pinça, tá bom? Você veja que coisa interessante a pinça aqui, ó. Então preste atenção, tá bom? Galera, o ponto fixo da pinça tá aqui, ó. Então, você usa a ponta da pinça para pegar objetos e você aperta a pinça aqui, ó. Então, aqui você aplica a força potente da pinça. E aqui, ó, na extremidade, você vai ter a força resistente, ó. Tá bom? Então aqui eu quero conversar um pouquinho com mais calma com vocês. Veja, galera, o Enem já cobrou pinça 2 vezes. Eu sei que muitos alunos do primeiro ano já falaram para mim que vão tentar fazer o Enem esse ano. Se não for esse ano que vem, vão tentar de novo, né? Essa coisa toda. Mas o Enem vai ter um dia ele vai acontecer. Então, galera, reparem bem aqui o que vocês estão vendo, ó. Bem simples, ó. Olha aqui o braço da força potente, ó. Percebeu? Olha aqui, ó, o braço da força resistente. Quem que tem mais braço aí, galera? É a força resistente. Então, se o braço dela é maior, ela é menor. Então, aqui, ó, o braço da potente é menor. Se o braço é menor, a força é maior. Então, é engraçado, mas uma pinça, em vez de aumentar a força, né, diferente de um quebra-nozes, a pinça, ela diminui a força. Ela diminui. Então, veja, galera, como o braço da força potente é menor que o braço da força resistente, a força potente é maior que a força resistente. Por isso que a gente usa a pinça para pegar coisas sensíveis. Então, um dentista, galera, quando precisa pegar alguma coisa sensível, usa uma pinça. Um médico, quando precisa pegar alguma coisa sensível, usa uma pinça. Um cara que conserta relógio, quando precisa pegar alguma pecinha sensível, usa uma pinça. Então, a pinça é engraçada. Em vez de ela aumentar a força, ela diminui a força. Tudo bem? Tudo certo? Beleza? Pessoal, para as alavancas, né, de uma maneira geral, existe uma coisa, preste atenção aqui, ó. Eu vou fazer, eu já apago o quadro e faço um outro pedacinho com vocês. Primeiro eu queria fazer um exercício pelo menos de alavanca para mostrar para vocês como é que isso aqui cai.
como é que a gente pode ter os conceitos das leis de Newton misturado com isso que eu acabei de falar para vocês? Então, se vocês puderem pegar o material lá na página 6, vamos fazer juntos o exercício número 5 aqui, para eu mostrar um negócio interessante para vocês. Então, galera, é esse tipo de questão que eu acho interessante e que tem caído com uma certa frequência aí nas provas. Então, essa questão aí, da página 6, diz o seguinte, ó. Pedro foi com a namorada em um restaurante para comer sushi. Entretanto, não sabia utilizar os palitos tradicionais para pegar o alimento. O garçom, então, forneceu palitos alternativos, presos em uma das extremidades A, e assim podia utilizá-los como mostra a figura ao lado. Galera, olha a foto dos palitos que forneceram no restaurante japonês para o Pedro. Olha a foto. Diz para mim o que é isso daqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Isso aqui é uma pinça. Isso aqui é uma pinça. Olha aqui por que isso aqui é uma pinça. Porque o ponto fixo vai estar aqui, porque você vai apertar esses palitos aqui, ó. Então aqui vai estar a tua força potente, né? Aqui vai estar a tua força potente. E aí a tua força resistente vai estar aqui, ó. Aonde você segura o teu sushi. Então veja, né? Veja que interessante, galera. Se você tivesse uma força muito grande aqui, ó, você podia quebrar o alimento, né? Você podia esmagar ele. Então você diminui a força aqui na ponta, pegando os palitos aqui no meio. É muito interessante isso daqui, ó. Tá bom? Com base no exposto, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas na frase a seguir. O conjunto de palitos dado a Pedro funciona como uma alavanca. Como é que chama essa alavanca? Se a força potente está aqui, ó, entre o ponto fixo e a força resistente, essa alavanca chama interpotente. Então, complete aí. O conjunto de palitos dado a Pedro funciona como uma alavanca interpotente. Dessa forma, a força aplicada por Pedro no palito, é maior que a força aplicada pelos palitos no sushi. Então, galera, a força que o Pedro aplica aqui é maior que a força que os palitos aplicam no sushi. Está aqui, ó. Então, numa alavanca interpotente, a força potente é maior que a força resistente. Então, veja, o aluno que não entende essa relação entre força e distância, né? O aluno que não entende essa relação aqui, ó, ele pega uma questão que nem essa e fica perdido. Então, galera, isso é o básico do básico do básico do básico do básico que vocês precisam aprender de alavanca. É o básico do básico do básico do básico que vocês precisam aprender de alavanca. Tá bom? Foi muito importante. Por isso que a resposta dessa questão aqui, ó, é a letra A. Tá bom? Então eu quero que quando vocês forem estudar isso, que vocês estudem bem essa relação entre força e distância. Porque é muito, muito, muito importante. Tá bom? Galera, eu vou apagar o quadro e depois eu vou ali para outra, para a gente fazer mais um exercício para vocês poderem estudar bem essa aula. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, nesse outro exercício que a gente vai fazer, que é o exercício 9, a gente tem uma alavanca que eu já mostrei para vocês. Eu só vou mostrar como resolver esse exercício aqui, ó, usando aquela expressão fundamental para as alavancas. Então ele diz assim, observe a ilustração. Então você tem uma pedra aqui, galera, de 150 quilos. Então a massa dessa pedra, é 150 quilos. Veja, se a massa dessa pedra é 150 quilos, o peso dela é a massa vezes a gravidade, certo? Então o peso dessa pedra vai ser 150 vezes 10, e portanto o peso dessa pedra aqui vai ser 1.500 newtons. Então, galera, nesse tipo de alavanca, o peso do objeto é como se fosse a tua força resistente. Então, é como se a gente tivesse que levantar aqui uma força equivalente, ó, a 1.500 newtons. A 1.500 newtons. Tudo bem? Ele diz assim ainda, ó, o sistema apresentado mostra uma alavanca de tamanho total igual a 3,5. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui para mim. Veja, olhe que você ganhou essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é meio metro. Se essa distância é meio metro e o total é 3,5 metros, você vai colocar aqui, ó, 3 metros.
Então, meio metro aqui, 3 metros aqui, beleza? Então, o sistema apresentado mostra uma alavanca de tamanho total igual a 3,5 metros, usada para facilitar a realização de um trabalho. Considere que no local a gravidade tem um valor aproximado de 10, e assinale a opção que torne verdadeiros simultaneamente o tipo de alavanca mostrado e o valor da força F que coloque o sistema em equilíbrio. Tá bom? Então, eu quero saber, galera, o valor dessa força F e o tipo de alavanca. Tá bom? Então, é claro que se o ponto fixo está aqui, ó, e aqui está a força potente, aqui está a força resistente, essa alavanca chama interfixa. Então, pode ser a resposta letra A ou pode ser a resposta letra B, galera. Então, a C, a D e a E vocês já eliminam, porque isso aqui é uma alavanca do tipo interfixa. Tá bom? Beleza? E aí, para a gente encontrar o valor dessa força, é só você pensar o seguinte, ó. Força potente vezes o braço da potente é igual a força resistente vezes o braço da resistente. A força potente eu quero saber. O braço dela, galera, vai dar força até o ponto fixo. Então, da força até o ponto fixo, 3 metros. A força resistente, ó, é do peso da pedra até o ponto fixo. Então, meio metro. Tá bom? E o peso da pedra ali, ó, 1.500. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1.500 vezes meio, que dá 750, dividido por 3, vai me dar uma força de 250 newtons. Tá bom? Então, a resposta, de acordo com os dados que a gente obteve aí, é a letra B. Tá bom? Pessoal, para um pouquinho, né? Para um pouquinho que vocês estão fazendo e olhem para mim aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, existe uma coisa chamada de vantagem mecânica. Existe uma coisa chamada vantagem mecânica, tá bom? Ó, eu já vou até contar para vocês. Então, quem está assistindo a aula até o final, que está fazendo a coisa certa, direita, vai ganhar uma questão de presente lá na atividade, na provinha que vocês vão fazer. Galera, eu vou cobrar vantagem mecânica de vocês. Então, você tem que entender o que é. Veja, se você fosse erguer essa pedra com a tua força, você tinha que fazer 1.500 newtons de força. Só que usando a alavanca, você só teve que fazer 250. Então, a vantagem mecânica tem duas maneiras de você calcular ela. Então, isso aqui, ó, faz parte da teoria. A primeira maneira é pegar a força potente, a força resistente e dividir pela força potente. Então, essa aqui é a primeira maneira. A segunda maneira é pegar o tamanho dos braços. Então, você pode pegar o braço da força potente e dividir pelo braço da força resistente. Então, fazendo isso, você encontra a vantagem mecânica. Quantas vezes você está fazendo menos força do que você teria que fazer na prática? Quer ver? Fácil, ó. Basta você pegar a força resistente, que é 1.500, e dividir por 250. Ou pegar o braço da força potente, que é 3, e dividir pelo braço da força resistente, que é meio. Tanto faz, galera. Ou isso, ou isso. E quanto isso aqui vai dar? Vai dar 6. Então, o que significa eu falar para vocês que a vantagem mecânica é 6? Significa que você tem que fazer 6 vezes menos força, usando a alavanca do que você faria na prática. Tá bom? Então, a alavanca é uma coisa que pode multiplicar a força para a gente. Tá bom? Galera, muito importante esse negócio de vantagem mecânica e fiquem atentos com relação a isso. Beleza? No mais, por enquanto, né? Vocês têm que aguardar um pouquinho ainda. Eu quero que vocês façam os seguintes exercícios. Olha. Então, a tarefa aqui, ó, para vocês treinarem. Vocês vão fazer o exercício número 1, o exercício número 2, tá bom? Vocês vão tentar fazer o exercício número 4 e vão tentar fazer o exercício número 15. Então, por enquanto, ó,
a tarefa de vocês é essa daqui, tá bom? Galera, vocês sabem onde me encontrar, se precisar de ajuda eu tô aí. Então essa aula ela foi bem pesada, bem puxada, as outras vão ser um pouquinho mais, né, um pouquinho mais leve aí. Mas, cara, força aí, porque vale muito a pena. Um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima aí. Tchau, tchau.